E a justiça foi feita. Ontem nós falamos bastante aqui e depois do programa eu fui para o Fórum de Maringá acompanhar a decisão final da sentença que condenou Weber Oliveira Simão a 18 anos e 8 meses. 18 anos pela agressão praticada contra a Michele e 8 meses pelo crime praticado contra o rapaz que tentou defendê-la. Primeiro vamos falar do que aconteceu, tanto é que a família termina comemorando a decisão, afinal foi uma decisão esperada e que para a família foi um alívio saber que ele vai passar um tempo atrás das grades. Vamos ver primeiro. Sorrindo, Weber de Oliveira Simão demonstrou tranquilidade após ouvir a sentença. Ele foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão pela tentativa de feminicídio contra a namorada. O crime aconteceu no ano de 2019 em Paysandu. Weber sentou no banco dos réus no Fórum de Maringá. O júri popular terminou depois de quase 12 horas. Foi uma vitória trazida em primeiro lugar por Deus e uma resposta para toda a sociedade, dizendo que independente do sexo dos jurados, mesmo sendo um caso de feminicídio, a sociedade está bem consciente do que pode e o que não pode ser feito aqui na nossa comunidade. Acho que essa é a melhor resposta. Doutora Andréa é promotora. Após a leitura da sentença, ela recebeu um abraço da mãe da vítima. Eu senti aliviada. Agora eu vou poder ter mais força para cuidar da minha filha, porque eu sei que a justiça foi feita mais do que eu imaginava. Foi muito mais do que eu imaginava. Michele de Souza Brito foi brutalmente agredida durante um churrasco em 2019. O casal namorava há poucos meses. Foram socos e chutes que levaram a jovem à UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi. Michele chegou a respirar com a ajuda de aparelhos. Recebeu alta médica e agora está em estado vegetativo em casa. Após o crime, Weber fugiu. Ele foi encontrado no Mato Grosso do Sul durante uma operação policial. Chegou a ficar preso no estado vizinho por 1 ano, até ser transferido para Maringá, onde deve permanecer preso para o cumprimento da pena. 5 anos na luta. Primeiro, a luta que a gente ficou sabendo do estado vegetativo. Depois, a luta que nós fizemos para ele ser preso. Foram carreata, passeata, imprensa, quem acompanha o caso sabe que a gente lutou. Durante o interrogatório, Weber contou detalhes sobre a agressão. Disse que deu um soco em Michele e depois foram 2 chutes, enquanto a jovem estava desacordada. Houve a mordida na bochecha dela e foi lá que eu comecei a despedir os golpes. Soco e chutes nela, foi o momento que ela caiu. Aí o senhor deu o soco, ela caiu? Ela caiu. E daí o que o senhor passou a fazer? Aí foi onde eu acertei 2 chutes nela na cabeça dela e uma veio em cima de mim. Nós trocou alguns socos. E daí quando o senhor deu esses dois chutes na cabeça dela, ela já... Estava desmaiada. Desmaiada? Sim, ela desmaiou. Ela desmaiou. Aí que o entrou, aí o senhor começou a brigar com e daí, em um determinado momento, ele entrou para dentro da casa, né? E eu ali perto dela, eu acho que se eu não me recordo, acho que eu dei mais 1 ou 2 chutes na cabeça dela. E foi onde ele retornou. ela já desmaiada. Sim. O advogado de defesa de Weber informou que vai recorrer à decisão do tribunal do júri. Michele é mãe de uma adolescente. Nicole está prestes a completar 18 anos. Após a leitura da sentença, se emocionou ao abraçar a avó. A minha neta está aliviada também, porque ela falava a justiça não está acontecendo com a minha mamãe. E aconteceu. Graças a Deus, estamos aliviados. Eu sei que ela está me assistindo. Olha só a imagem aí que... é a imagem que eu fiz e que me chocou. É o sorriso dele no momento em que a doutora, a juíza, a presidente do tribunal, profere a sentença e ele vira para trás. Atrás dele está sentado o padrasto que trabalhava com ele na Ceasa, a mãe, eu acredito que era uma menina ali, uma jovem, talvez seja a irmã dele mais nova. Não questionei quem era. E ela termina a sentença e vira para trás, ele sorrindo com a decisão. Por que ele sorri com a decisão? A decisão ficou boa, dentro do que estabelece a lei. Nada que possa desabonar a dosimetria da pena proferida pela juíza. Por sinal, não a conhecia, fantástica, virei fã dessa doutora. Parabéns à juíza, à promotora, que eu também não conhecia, tive a oportunidade de falar ontem com ela pela primeira vez, na noite de ontem, ao final do julgamento. Mas por que eu estou falando isso? No homicídio simples seria 12 anos, ela não morreu, né? Na lesão corporal grave, não chegaria a 18 anos.
no feminicídio na forma tentada. No feminicídio, sim. Ela conseguiu, sim, condená-lo no feminicídio na forma tentada. 18, quase 19 anos, foi uma pena dentro do que estabelece o nosso regime do direito penal. Agora, poderíamos, e a sociedade merecia mais? Sim, a sociedade merecia mais. A sociedade merecia ter uma resposta, de repente, de uma condenação com mais de 20 anos? Sim, mas dentro da legalidade foi feito. Tanto é que hoje eu conversei com o doutor Jacomossi, que ontem eu chamei de promotor, eu também não o conhecia, mas vi o trabalho dele lá e se destacou. E ontem ele me falou, aliás, hoje pela manhã ele disse, eu agradeço as suas palavras, mas eu sou advogado, assistente de acusação. E foi um prazer conhecê-lo, espero que esteja assistindo, assim como o doutor Naim, que eu conheci também. Foi um prazer conhecê-lo, doutor. E o doutor Jacomossi gravou um vídeo explicando se vão ou não recorrer, se pretendem ou não recorrer. É que a alegação é de que a pena, ela foi proporcional aos crimes que foram imputados a ele. Mas será que o sentimento de justiça que todos nós temos, esse sentimento, ele foi suprido 100%? Vamos ouvir o doutor Jacomossi. Nader, apesar do Conselho de Sentença ter acolhido todas as teses apresentadas, pela acusação, ou seja, procedência em relação às lesões corporais e a tentativa de homicídio com as suas 4 qualificadoras, estamos estudando, analisando a possibilidade de recorrer em relação à pena aplicada. Pois diante de tamanha brutalidade e maldade, a pena aplicada foi baixa, não foi proporcional. Então, dentro da legalidade ficou proporcional. Mas o sentimento de justiça, esse ficou incompleto. E eu sei que para a sociedade, se eu fizer uma pergunta, eu vi hoje que foi feito isso, o sentimento foi esse. Sentimento de injustiça, sentimento de que faltou um peso maior. E isso não aconteceu. Poderemos ter uma majoração? Acredito que não. Uma redução? Também não. Nem o doutor... como é que é o nome do advogado dele? Doutor Ragioto tem certeza se vai. Eu conversei com o doutor Ragioto também, Doutor Ragioto que defendia. Mas a minha cena, a cena que me revolta é essa aí, ó. A cena que me revolta é essa aí. Ele deve estar me assistindo agora, ele sabe o momento que eu fiquei, que ele ficou me olhando. Essa cena aí me doeu, eu juro pra você, que pela primeira vez eu tinha dito ontem aqui, quando eu ouvi ele falando, mas eu senti um sentimento aflorar dentro de mim que não é do ser humano. Beijo para a mãe da Michele, beijo para a filha da Michele, para as pessoas que ontem estiveram comigo. Foi gostoso, tá? Abraçar a senhora e, num momento de tanta dor e tristeza, receber o seu sorriso, dizendo que nos assiste, que nos acompanha. Beijo para a senhora, a promotora de justiça também, a presidente do tribunal, a juíza responsável. Vocês fizeram um trabalho de excelência. E vamos que... E a justiça foi feita. Ontem nós falamos bastante aqui. E depois do programa eu fui para o fórum de Maringá acompanhar a decisão final da sentença que condenou Weber Oliveira Simão a 18 anos e 8 meses. 18 anos pela agressão praticada contra a Michele e 8 meses pelo crime praticado contra o rapaz que tentou defendê-la. Primeiro vamos falar do que aconteceu, tanto é que a família termina comemorando a decisão, afinal foi uma decisão esperada e que, para a família, foi um alívio saber que ele vai passar um tempo atrás das grades. Vamos ver primeiro. Sorrindo, Weber de Oliveira Simão demonstrou tranquilidade após ouvir a sentença. Ele foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão pela tentativa de feminicídio contra a namorada. O crime aconteceu no ano de 2019, em Paysandu. Weber sentou no banco dos réus no Fórum de Maringá. O júri popular terminou depois de quase 12 horas. Foi uma vitória trazida em primeiro lugar por Deus e uma resposta para toda a sociedade, dizendo que independente do sexo dos jurados, mesmo sendo um caso de feminicídio, a sociedade está bem consciente do que pode e o que não pode ser feito aqui na nossa comunidade. Eu acho que essa é a melhor resposta. Doutora Andréa é promotora. Após a leitura da sentença, ela recebeu um abraço da mãe da vítima. Eu senti aliviada. Agora eu vou poder ter mais força para cuidar da minha filha, porque eu sei que a justiça foi feita mais do que eu imaginava. Foi muito mais do que eu imaginava.
Michele de Souza Brito foi brutalmente agredida durante um churrasco em 2019. O casal namorava há poucos meses. Foram socos e chutes que levaram a jovem à UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi. Michele chegou a respirar com a ajuda de aparelhos. Recebeu alta médica e agora está em estado vegetativo em casa. Após o crime, Weber fugiu. Ele foi encontrado no Mato Grosso do Sul durante uma operação policial. Chegou a ficar preso no estado vizinho por 1 ano, até ser transferido para Maringá, onde deve permanecer preso para o cumprimento da pena. 5 anos na luta. Primeiro, a luta que a gente ficou sabendo do estado vegetativo. Depois, a luta que nós fizemos para ele ser preso. Foram carreata, passeata, imprensa. Quem acompanha o caso sabe que a gente lutou. Durante o interrogatório, Weber contou detalhes sobre a agressão. Disse que deu um soco em Michele e depois foram 2 chutes, enquanto a jovem estava desacordada. Houve a mordida na bochecha dela e foi lá que eu comecei a desferir os golpes. Soco e chutes nela, por um momento ela caiu. Aí o senhor deu o soco, ela caiu? Ela caiu. E daí o que o senhor passou a fazer? Aí foi onde eu acertei 2 chutes nela na cabeça dela e uma veio em cima de mim. Nós trocou alguns socos. E daí quando o senhor deu esses dois chutes na cabeça dela, ela já... Estava desmaiada. Desmaiada? Sim, ela desmaiou. Ela desmaiou. Aí que o entrou. Aí o senhor começou a brigar com e daí, em um determinado momento, ele entrou para dentro da casa, né? E eu ali perto dela, eu acho que eu não me recordo, acho que eu dei mais 1 ou 2 chutes na cabeça dela. E foi onde ele retornou. ela já desmaiada. Sim. O advogado de defesa de Weber informou que vai recorrer à decisão do tribunal do júri. Michele é mãe de uma adolescente. Nicole está prestes a completar 18 anos. Após a leitura da sentença, se emocionou ao abraçar a avó. A minha neta está aliviada também, porque ela falava, a justiça não está acontecendo com a minha mamãe. E aconteceu. Graças a Deus, estamos aliviados. Não, eu sei que ela está me assistindo. Olha só a imagem aí que... é a imagem que eu fiz e que me chocou. É o sorriso dele no momento em que a doutora, a juíza, a presidente do tribunal, profere a sentença e ele vira para trás. Atrás dele está sentado o padrasto que trabalhava com ele na Ceasa, a mãe, eu acredito que era uma menina ali, uma jovem, talvez seja a irmã dele mais nova. Não questionei quem era. E ela termina a sentença e vira para trás, ele sorrindo com a decisão. Por que ele sorri com a decisão? A decisão ficou boa, dentro do que estabelece a lei. Nada que possa desabonar a dosimetria da pena proferida pela juíza. Por sinal, não a conhecia, fantástica, virei fã dessa doutora. Parabéns à juíza, à promotora, que eu também não conhecia, tive a oportunidade de falar ontem com ela pela primeira vez, na noite de ontem, ao final do julgamento. Mas, por que eu estou falando isso? No homicídio simples seria 12 anos, ela não morreu, né? Na lesão corporal grave, não chegaria a 18 anos. No feminicídio, na forma tentada. No feminicídio, sim. Ela conseguiu, sim, condená-lo no feminicídio, na forma tentada. 18, quase 19 anos, foi uma pena dentro do que estabelece o nosso regime do direito penal. Agora, poderíamos, e a sociedade merecia mais? Sim, a sociedade merecia mais. A sociedade merecia ter uma resposta, de repente, de uma condenação com mais de 20 anos? Sim, mas dentro da legalidade foi feito. Tanto é que hoje eu conversei com o doutor Jacomossi, que ontem eu chamei de promotor, eu também não o conhecia, mas vi o trabalho dele lá e se destacou. E ontem ele me falou, aliás, hoje pela manhã ele disse, eu agradeço as suas palavras, mas eu sou advogado, assistente de acusação. E foi um prazer conhecê-lo, espero que esteja assistindo, assim como o doutor Naim, que eu conheci também. Foi um prazer conhecê-lo, doutor. E o doutor Jacomossi gravou um vídeo explicando se vão ou não recorrer, se pretendem ou não recorrer. É que a alegação é de que a pena, ela foi proporcional aos crimes que foram imputados a ele. Mas será que o sentimento de justiça que todos nós temos, esse sentimento, ele foi suprido 100%? Vamos ouvir o doutor Jacomossi.
Nader, apesar do Conselho de Sentença ter acolhido todas as teses apresentadas, né, pela acusação, ou seja, procedência em relação às lesões corporais e a tentativa de homicídio com as suas 4 qualificadoras, estamos estudando, né, analisando a possibilidade de recorrer em relação à pena aplicada. Pois diante de tamanha brutalidade e maldade, a pena aplicada foi baixa, não foi proporcional. Então, dentro da legalidade ficou proporcional. Mas o sentimento de justiça, esse ficou incompleto. E eu sei que para a sociedade, se eu fizer uma pergunta, eu vi hoje que foi feito isso, né? O sentimento foi esse, sentimento de injustiça, sentimento de que faltou um peso maior. Isso não aconteceu. Poderemos ter uma majoração? Acredito que não. Uma redução? Também não. Nem o doutor, como é que é o nome do advogado dele? Doutor Ragioto tem certeza se vai. Eu conversei com o doutor Ragioto também, né? Doutor Ragioto que defendia. Mas a minha cena, a cena que me revolta é essa aí, ó. A cena que me revolta é essa aí. Ele deve estar me assistindo agora, ele sabe o momento que eu fiquei, que ele ficou me olhando. Essa cena aí me doeu, eu juro pra você, que pela primeira vez, eu tinha dito ontem aqui, quando eu ouvi ele falando, mas eu senti um sentimento aflorar dentro de mim que não é do ser humano. Beijo para a mãe da Michele, beijo para a filha da Michele, para as pessoas que ontem estiveram comigo. Foi gostoso, tá? Abraçar a senhora e, num momento de tanta dor e tristeza, receber o seu sorriso, dizendo que nos assiste, que nos acompanha. Beijo para a senhora, a promotora de justiça também, a presidente do tribunal, a juíza responsável. Vocês fizeram um trabalho de excelência.